Muito bem, pessoal. Vamos agora para a primeira parte da nossa aula sobre os vitrais, em que eu quero trabalhar com vocês o conceito de lugar de imagens. Então, é pensar o conjunto dos vitrais na igreja e, por sua vez, o que significa esse conceito de lugar de imagens. E, para tanto, qual é justamente o meu objetivo? É discutir com vocês um conceito trabalhado pelo professor Jérôme Bachet. O Jérôme Bachet, ele é um medievalista, historiador que está ligado aqui em Paris à École de Haute Étude et Sciences Sociales, né, Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais, lugar onde já trabalharam Jean-Claude Schmitt, Jacques Le Goff, entre outros grandes nomes da intelectualidade francesa e de uma historiografia que nós no Brasil temos um contato bastante próximo. E por que eu escolhi esse conceito do professor Bachet para trabalhar na nossa aula logo de início? Meu intuito foi quebrar com uma visão muito comum que ainda hoje predomina na interpretação das pessoas, que é a questão da imagem como a Bíblia dos pobres. Eu até citei isso daí no segundo parágrafo, aí do segundo tópico do nosso slide, né? Coloquei essa questão, que é uma visão que ficou durante muito tempo aí ao longo de, pelo menos na primeira metade do século XX, isso era muito marcante. E muita gente foi educada dessa maneira. As imagens estão na igreja tal para ensinar as pessoas, tal, não sei o quê. Existia essa perspectiva? Sim. Mas existia somente essa perspectiva pedagógica? Aí é que está. Não. Quando nós observamos a organização da imagem ou do conjunto de imagens de um templo, o que nós vamos encontrar é justamente uma variedade muito grande de imagens. E, inclusive, por conta da sua composição, da sua, digamos assim, inspiração teológica doutrinal, e mesmo da sua posição dentro do templo, pode ser que aquilo não estava vinculado a formar e orientar pessoas que eram analfabetas, que não conheciam a doutrina, não conheciam a teologia, não tinham contato com essa formação mais erudita que uma minoria na sociedade medieval detinha. Então, isso rompe um pouco com uma visão que ainda é senso comum a esse respeito. A Bíblia dos pobres, a Bíblia dos pobres. Sim, como disse para vocês, algumas imagens, em uma determinada posição e visualidade, elas estavam destinadas à população de um modo geral. Agora, o que o Jérôme Bachet nos mostra é que na composição iconográfica, então, quer dizer, um conjunto de imagens que vão sendo colocadas ali dentro da estrutura do templo, isso podem ser os vitrais, podem ser esculturas, podem ser pinturas murais, relevos, enfim. A gente pode falar de vários tipos de imagem. O que a gente vai encontrar é que essas imagens elas podem gerar um diálogo, dependendo da posição que elas se encontram. Então, o espectador está num certo ponto e contemplar uma imagem X e uma outra imagem Y. Isso há uma organização que envolve o espaço sagrado e a posição dessas imagens. E algumas dessas imagens, elas são visíveis, outras parcialmente visíveis e outras ainda invisíveis às pessoas. Ué, mas se elas foram invisíveis, se elas estão invisíveis, estão muito altas, estão numa posição muito afastada, estão num lugar de difícil acesso, por que elas foram colocadas? Bom, elas compõem a ornamentalidade do templo, a ornamentalidade do espaço sagrado.
E, nesse sentido, essa expressão, digamos assim, estética, que envolve aí a exposição dessas imagens, elas estão em ostensión aos olhos de Deus. Então, pensando aí a unicidade do templo, pensando aí a dimensão que o espaço sagrado teria, e esse espaço voltado para o culto, voltado para a devoção, e os adornos, os ornamentos, os elementos iconográficos ali presentes, todos em conjunto, estariam expressando a Deus, segundo a visão cristã, uma expressão de louvor, uma expressão de devoção, de culto, daquelas pessoas que construíram, que elaboraram ali aquele espaço. Então, é um ponto bastante sofisticado, né, a se pensar, e pensar a questão, então, do decor, né, dessa ornamentalidade, como uma expressão de louvor. Então, por isso que eu quis trazer esse conceito do Jérôme Bachet para pensarmos o papel das imagens no seu lugar de origem, porque é muito comum no processo aí de explicação, às vezes de uso de analisar as imagens, o que acontece? Muitas pessoas tiram a imagem do lugar, então vão trabalhar com aquela imagem, com aquela pintura, tal, não sei o que, etc., e ali dissecam, analisam, colocam todas as referências, todas as interpretações possíveis, hipóteses, tal, porém, às vezes, pode acontecer o pecado de não pensar a imagem no seu lugar de origem. E esse é o esforço do Jérôme Bachet ao apresentar esse conceito de lugar de imagens. Então, só para a gente fechar aqui e avançarmos agora, que eu vou fazer uma apresentação um pouco do histórico da Catedral de Notre-Dame de Chartres, e aí detalharmos na questão dos vitrais, né? Há imagens que podem ser entendidas com uma função pedagógica doutrinal desse conceito de Bíblia dos pobres. Mas nós não podemos interpretar toda a imagem com essa dimensão. Esse é o ponto. Então, uma coisa são as imagens de natureza doutrinal pedagógica e a posição que elas estão, o lugar no templo, a altura, a visualidade que se tem, e a outra são imagens que não necessariamente serão contempladas pelos espectadores, porém, na dimensão da interpretação da crença cristã dentro daquele contexto, entendia-se que estavam em ostensión aos olhos de Deus. Então, esse é o nosso ponto de partida. E aí, ainda buscando interpretar essas imagens dentro do seu contexto, eu trago aqui um conjunto de referências e para a gente poder, assim, como que, dentro daqueles que eram os pensadores, os intelectuais, no contexto medieval, como é que eles trabalhavam, né, com essa questão da interpretação. Então, eu uso aqui, né, clérigos. Clérigos a gente pode aplicar tanto para os membros do clero, mas até como sinônimo de intelectual, de estudioso. Aqui, a maioria, digamos assim, quase que absoluta dos membros do clero, eles eram estudiosos, eles eram letrados. O que a gente vai encontrar de exceção é, muitas vezes o indivíduo era nobre, mas não necessariamente ele era um intelectual que produzia. Lá no final da Idade Média, isso muda um pouco. A gente vai ter uma nobreza um pouco mais letrada, etc. Mas, vamos dizer assim, em boa parte do período medieval, o nobre tinha que guerrear. E o trabalhador trabalhar. Então, os intelectuais eles estavam dentro do universo da igreja. E nesse caso, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar os clérigos propondo 3 momentos em relação a essa interpretação. O cogito,
a percepção imediata, aquilo que eu estou vendo aqui. O meditácio, que seria, a gente poderia traduzir por meditação, né? A introspecção. E o contemplácio, contemplação, alcançar a verdade. Então, dentro dessa perspectiva, é que eles pensavam os textos, pensavam a questão do estudo, o uso, né, dos saberes, e, por sua vez, tanto para o texto escrito quanto para o texto que a gente chamaria hoje iconográfico. E dentre os grandes nomes do contexto medieval, eu vou destacar um aqui que é justamente próximo a esse momento histórico que nós estamos falando, que é o Hugo de São Victor. Ele era alemão de origem, ele se radicou aqui na França, ele desenvolveu a sua carreira eclesiástica junto a esse mosteiro. São Victor era o nome de um mosteiro que era próximo daqui da cidade de Paris, hoje já não existe mais. E, dentre várias obras que ele nos deixou, ele deixou esse livro que é o Didascalicum, que a gente vai traduzir como A Arte de Ler. Ele foi escrito em 1127. E, ao expor as suas ideias, ele nos mostra, Hugo de São Victor, camadas de interpretação, camadas de leitura. A primeira é a literal, é o ponto imediato, aquilo que a gente está vendo ali. A segunda é aquilo nos remetendo a uma alegoria. Então, a alegoria ela tem uma referência metafórica, ela te transporta de uma coisa para outra. Uma terceira perspectiva é a perspectiva antropológica ou moral, ou seja, há um ensinamento, há uma proposição que está sendo colocada ali. E, por fim, a perspectiva o quê? Anagógica. E o que seria essa anagógica? Seria a elevação mais sublime para alcançar aí a verdade, alcançar a iluminação. E lembrando que dentro da perspectiva medieval, essa iluminação parte de quem? De Deus. Então, a iluminação, ela provém de Deus. Aqueles que são os escolhidos ali por Deus, ou pessoas que receberam essa iluminação e vão passar a outros, como pode ser o clérigo, ou isso ser feito por enviados, mensageiros de Deus como anjos, né? Ou alguns que serão reconhecidos como santas ou santos. Né? Então, essa iluminação ela vai ser transmitida de uma determinada maneira. Né? E daí o sentido anagógico que se coloca para a proposição do olhar sobre um texto, sobre um conjunto de ensinamentos ou mesmo de imagens. No caso aqui, nessa síntese que eu apresentei para vocês, eu tenho aí ao lado uma iluminura, né, de uma das obras do Hugo de São Victor, que está lá na biblioteca de Oxford, na Inglaterra, e ele aparece ali, né, sentado, né, ensinando aos seus discípulos. Então, assim, São Victor ensinando, mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar até numa alegoria do quê? Da própria educação. Né? E, por sua vez, da educação enquanto um valor elevado, que devia ser, enfim, preservado àqueles que se interessavam por isso. Né? E não, porque, claro, hoje a gente entende educação das mais variadas maneiras, mas, naquele caso, o que se buscava era elevar o espírito de uma educação direcionada à contemplação daquilo que Deus permitia. Então, essa é a dimensão que nós vamos encontrar nesse contexto. Muito bem. Agora, tendo esse primeiro momento... Opa, espera aí, fui demais aqui. Nós vamos... primeiramente, eu quero localizar com vocês...
estou falando aí um pouco citei várias cidades e tal, e assim, uma coisa é quem lida com isso cotidianamente, no meu caso, entre outros. Outras pessoas podem não ter, mas peraí, onde é que fica, tá, não sei o quê. Então, aqui é um mapa que mostra esse contexto que nós estamos falando, né, do que seria a França. E temos aqui ao norte, peraí que eu esqueci de ativar o entendido do apontador laser, pronto, deu certo. Então, aí nós temos aqui ao norte a cidade de Paris, capital. Saint-Denis está um pouco mais ao norte de Paris, está aqui. E a oeste de Paris está Chartres. Está aqui a cidade de Chartres, para onde nós vamos nos direcionar com maior atenção. E essas linhas que vocês veem, essas rotas, ó, Poitiers, que nós vimos aqui a igreja de lá, né? Poitiers está aqui. Essas linhas que vocês veem marcadas aqui no mapa são rotas de peregrinação, que se destinam para onde? Para cá, ó. Santiago de Compostela. Existem diferentes percursos para Santiago de Compostela, que parte dos mais vários lugares, né? Aqui no caso são os que estão partindo da França, mas tem a rota que vem ali, se a gente ampliasse, se tivesse a condição de ampliar o mapa aqui, né? Mais para aqui para o leste, a gente encontraria que da Alemanha, partindo da Hungria, da Polônia. Então, enfim, tem rotas da Europa inteira que vão em direção, vão se somar a essas daqui, rotas francesas, até chegar naquilo que é o centro de peregrinação de Santiago de Compostela, onde ali se encontra o túmulo do apóstolo Tiago, segundo a tradição cristã, e a igreja que foi ali construída e se tornou um centro, né, importante de peregrinação, além de Roma e Jerusalém. Né? Então, isso a cidade de Chartres está conectada a essas rotas, isso é bastante importante. E isso ajuda a gente a pensar um pouco também no processo aí da relação, né, daqui do norte da França com o próprio sul da França e a Península Ibérica. E agora nós vamos para olhar Chartres um pouco mais de perto. Então, agora sim, isso é uma vista aérea da cidade, né, uma foto tirada de avião. É uma foto anterior àquilo que a gente conhece hoje com esses softwares que permitem visões aéreas via satélite, né? E eu coloquei essa foto aqui por conta do quê? Por conta do interesse de mostrar a dimensão da catedral em relação à cidade, né? Então, a catedral, ela continua sendo o edifício mais alto da cidade. Ela está no alto de uma colina também, né? Se a gente aqui está passando o rio Eure, tá? O rio Eure, ele passa por aqui. Ficava, portanto, no vale aqui, e era onde era o fosso, e erguia-se a muralha de proteção da cidade. Hoje essas muralhas não existem mais. É aqui o casario que nós vamos encontrar. É claro que se você ampliar a imagem, você vai encontrar arquitetura, até dá para a gente ver alguma coisa de arquitetura mais nova, né, diferente e tal, mas há uma parte, uma boa parcela aqui de uma arquitetura mais antiga que remete, algumas construções são medievais, não em todas, tá? Mas ou do período posterior ali, Idade Média, Idade Moderna, e vai chegar no chamado período contemporâneo do que nós vivenciamos. Então, essa é uma imagem só para situar um pouco da catedral. E ela foi construída, agora deixa eu mostrar a catedral mais de perto, agora que dá para ver. Ela foi construída num lugar que tinha uma fonte. E essa fonte, muito tempo antes do cristianismo, na época dos celtas, ela era dedicada a uma deusa, mãe, uma mãe terra ou algo assim. A gente não sabe o certo nome dessa divindade. E as populações celtas ali, elas procuravam esse lugar para fazer pedidos, orações, pedir cura de doenças, etc. Quando o cristianismo se tornou a religião hegemônica no Império Romano, o que a gente vai ver isso no final
do século IV. Né? Isso acontece formalmente com um decreto, que é o Edito de Tessalônica, no ano de 391 da era cristã. Essa fonte foi aterrada, e sobre ela foi construída uma pequena igreja. Uma pequena capela, vamos dizer assim. Aí, o que acontece? Acontece que essa igreja ela foi sendo ampliada aí nos anos 400, nos anos 500, assim por diante. E dentro desse contexto, digamos assim, o que nós vamos observar é a manutenção do lugar sagrado. Tanto é que vai surgir aí uma história de que foi encontrada uma imagem de uma mulher carregando uma criança, e que essa imagem ela seria uma imagem mágica, milagrosa. E ela foi encontrada perto de uma gruta, próxima dali. E essa imagem ela foi levada para dentro da igreja. E ela se transformou naquilo que ficou conhecido como Notre-Dame sous terre, que a gente poderia traduzir como Nossa Senhora Subterrânea. E ela passou a ser, né, adorada por essa população tal. Então, olha que interessante uma espécie de quase um sincretismo, ou de uma, eu diria praticamente de uma aculturação, onde a deusa mãe perdeu o lugar, mas Nossa Senhora ganhou o lugar ali, se tornou a referência estratégica, digamos assim, para o culto, para a devoção ali daquela localidade. E o que aconteceu, essa igreja ela foi sendo ampliada, só que ela foi destruída várias vezes, por conta de guerras feudais, ataques vikings e raios. Né? Já que ela se encontra no alto de uma colina e foi sendo um prédio bastante alto, né? Se tornou o que seria ali, digamos assim, um objeto de atração, no caso das descargas elétricas, né? E isso vitimou várias vezes o templo, e o templo foi várias vezes reconstruído. Tanto é que na devoção local, o que as pessoas vão começar a dizer é que Nossa Senhora queria um templo à sua altura, a grandeza de sua importância. Então, por isso, uma igreja cada vez maior. Bom, essa foto que vocês veem, ela mostra o que restou da igreja depois do incêndio de 1194. Então, por exemplo, esta torre que é aqui seria a torre menor, é a torre sul. Então, esta torre, e a gente vê aqui pelas janelas, a estrutura das janelas, a maior parte aqui da fachada, pelas características, os semicírculos. Agora, já há um número maior aqui de janelas, tá? E, assim, essa daqui, essa rosácea, ela foi construída nos anos de 1200. Mas, de um modo geral, a estrutura daqui é uma estrutura românica. Agora, já esta torre aqui, ela foi construída um pouco depois, no contexto do século XIII para o XIV, onde a gente vai encontrar o auge ali do gótico, e ela vai ser chamada, assim, o estilo dela de Gothique flamboyant. Por que Gothique flamboyant? Flamboyant é flamejante. Ela lembra esses detalhes, esses elementos aqui, né, que a gente vê os gárgulas aqui, nessas pontinhas aqui, tal, são os gárgulas, esses rendilhados, esses detalhes todos, dá a impressão que ela seria como a labareda de uma vela. Então, um gótico flamejante. Tá? Então, quando a gente compara, né, criou uma composição assimétrica.
porque esta torre é mais alta, e esta torre aqui ela acabou ficando mais baixa. Esses vitrais eles são remanescentes do incêndio, e tem um outro aqui que é da lateral, que a gente vai observar também com mais atenção, isso na terceira parte da nossa aula, que é a famosa Notre-Dame Belle Verrière, a Nossa Senhora da Bela Janela, do Belo Vitral. Isso a gente vai ver já já. Tá? Bom, esse detalhe é o detalhe do chamado da Porte Royale, ou Pórtico Real, né, como a gente pode traduzir. E aqui nós vemos, por excelência, a estrutura românica. Então, são três. Esta porta central é a porta que é aberta nos eventos solenes, nas grandes festividades. Mas é possível verificar aqui, ó, que tem uma abertura aqui deste lado, na nossa extrema direita, e tem uma abertura aqui desse outro lado, extrema esquerda. Então, são as portas ordinárias, digamos assim, que é usada cotidianamente. Então, aqui você tem uma porta, aqui você vai, depois, internamente, vai ter uma outra, que tinha a função de quebra-vento, né, de permitir para que as velas ficassem acesas lá. Aqui é a mesma coisa, para sair. E nesse tímpano, o que nós temos? A cena do juízo final, então Jesus voltando, a representação aqui do tetramorfo, seriam o quê? Os 4 animais que representam os evangelistas. Então, a águia de João, o boi aqui de Lucas, o leão aqui de Marcos e o anjo de Mateus, e a corte dos anjos aqui presentes, em volta de Jesus, e aqui os santos, os personagens bíblicos presentes. Já nesta outra, temos a trajetória do que? Da encarnação. Então, aqui tem a anunciação, aqui tem a visitação, a natividade, o nascimento de Jesus, a adoração dos pastores, a vinda dos reis magos, a apresentação do templo, e aqui Maria, entronizada com o menino Jesus no colo e os anjos em louvor. Aparece aqui. No outro extremo, a gente vai encontrar o quê? Jesus ascendendo aos céus. Então, isso aqui é consagrado à ascensão de Jesus. Bom, essas cenas, elas vão reaparecer nos vitrais lá dentro. Então, inclusive, uma parte dessas cenas aqui, que a gente viu esculpidas aqui, elas vão aparecer aqui. Então, isso aparece, inclusive, aqui, né? Aqui, se a gente for pegar essas três aqui, ó, anunciação, visitação e natividade, está aqui, ó. Nesta cena aqui do lado de dentro está a anunciação, aqui está a visitação, e aqui está a natividade. Então, isso aí a gente vai ver com detalhe já já. Bom, para termos uma dimensão do tamanho da catedral, ela é algo, digamos assim, é um edifício que foi sendo ampliado aí ao longo do tempo, né, dos vários séculos. Então, por exemplo, a primeira edificação, essa aqui marcada em roxo, ela mostra o que seria essa primeira igreja aí do final do período ali gaulo-romano, no início do medievo, né, com algumas poucas estruturas aqui. Depois, a ampliação no século IX para uma igreja um pouco maior, já nos anos 800. As marcas em preto, já no século XI, uma igreja bem maior. Depois, as torres aqui da frente, as torres românicas, no século XII, que aí teve o incêndio de 1194. E em amarelo, a expansão com a reconstrução pós esse incêndio, e esse formato de cruz latina que ela tem, né? Então, isso aqui é o transepto, os braços da cruz, e aqui a haste
da cruz. E o que a gente nota é que existe aqui a nave principal, a nave lateral sul, a nave lateral norte, certo? E esse espaço aqui é o altar principal. Esse altar principal, ele foi cercado por uma parede. Então, isso aqui se transformou no coro da igreja. Este é o coro. E esta parede criou aqui um corredor. Esse corredor é o deambulatório. O que é ambulare? É andar. Daí, por exemplo, a gente tem a palavra no cotidiano nosso, ambulância. O que uma ambulância faz? Ela leva rapidamente uma pessoa do lugar X para o hospital. Então, o deambulatório, ele tinha o papel do quê? De as pessoas andarem por aqui, e aí, nessas capelas, ficavam expostas o quê? As relíquias. Dentre elas, eu vou mostrar para vocês o relicário com o manto, né, a túnica que Maria usou no nascimento de Jesus, que está presente aí. Mas isso, aguarde que a gente vai chegar lá. Então, as pessoas percorriam esse espaço. Andavam por aqui. E quando se assistia à missa, né, as pessoas ocupavam todas as naves aqui, a nave central, as naves laterais, ou mesmo o transepto. Aqui ficavam concentrados os membros do alto clero e da alta nobreza. Então, ficava uma certa separação da sociedade e todo mundo em pé. Então, isso é só para a gente ter uma dimensão do tamanho do que seria a estrutura da catedral. Bom, isso interessa mais para os especialistas, mas, de um modo geral, eu acho importante também difundir. O que nós estamos observando aqui? O que é essa numeração? Essa numeração, ela mostra a identificação padrão adotada por essa equipe de pesquisadores que compôs o chamado Corpus Vitrearum. É uma equipe de pesquisadores europeus de os mais variados países, de fora da Europa também, que se dedicam a estudar vitrais. Eles criaram uma forma de catalogação para poder sempre identificar da mesma maneira um vitral numa determinada posição dentro do espaço. Então, é o seguinte, vocês vão observar que aqui para o lado direito está a nomenclatura par e do lado esquerdo está a nomenclatura ímpar. E a nomenclatura, ela vai atender, nessa numeração, ela vai atender o nível que o vitral está. Então, no nível térreo, na res do chão, como se diria em Portugal, né? Vai do 0, tal, até 99. Aí, no nível mais alto, vai do 100 ao 199. Então, por exemplo, esse vitral 100 aqui, ele está na cabeceira da igreja, está bem lá no alto do altar principal. Então, esse é o primeiro nível. E se tiver vitrais numa posição mais alta? Aí irá do 200 ao 299, e assim sucessivamente. Por que essa padronização? Vocês vão ver nas legendas que eu fiz, eu coloco o número da janela, da baia, né, que é o termo técnico que a gente usa para falar da janela, do vitral, entre parênteses. Quando a gente está lendo um artigo e uma pessoa está trabalhando, o vitral dá, por exemplo, pegar aqui o vitral de número 38, dedicado aos milagres de Nossa Senhora. Então, se eu estou lendo lá, aparece milagres de Nossa Senhora, 38, entre parênteses, eu sei que, bom, se ele é 38, ele está na região sul do templo. E, é 38, é menor que 99, então ele está no nível mais baixo. Então, isso me ajuda, qualquer outro pesquisador que trabalhe com isso, a localizar o vitral sem ter uma planta como essa, porque não é todo ter, assim, uma coisa em livros que a gente tem específicos sobre a Catedral de Chartres e outras catedrais, isso aí aparece.
Mas quando você está lendo um artigo, um texto, uma revista, tal, só vai ter lá a nomenclatura. Então, é algo que é da sistematização do estudo, que é bastante estratégico, importante, vamos dizer assim, e cria um mecanismo uniforme para a gente poder lidar com essas imagens. Isso é muito importante no processo de pesquisa. Bom, aqui eu peguei uma outra planta baixa, só que sem a numeração, para mostrar um pouco do tamanho, né, da igreja. Então, a gente tem uma dimensão aqui do comprimento, das dimensões que a gente vai encontrar, né? E eu tenho aqui algumas referências para vocês, por exemplo, o que acontece? Em termos de vitrais, são 2.500 metros quadrados de vitrais. Tá? Ao todo, são 187 janelas. Né? A largura máxima que a gente vai encontrar aqui, né, são 46 metros de largura. Tá? E o comprimento, eu deixei anotado aqui, a gente vai encontrar na extensão, espera só um pouquinho. Opa, eu perdi aqui a informação. Espera aí, deixa eu... Essa coisa de fazer fazer ao vivo, depois dá para a gente editar, mas são 130. São 130 metros de comprimento. Tá certo? E aí a largura máxima chega a 46, aqui na lave sul, abaixo do transepto, e aqui com o transepto, isso vai atingir 64. Né? Então tem aí uma ampliação significativa de um lado e de outro. E o que acontecia? Então as pessoas entravam aqui, né, na igreja, e aqui eu quis também trazer essa planta porque está marcando o labirinto. Eu vou falar do labirinto ainda, mas vai ser num outro momento, é bastante importante. Né? Então as pessoas percorriam por aqui, andavam por aqui e tal, e aqui fica claro o deambulatório. Né? Então o deambulatório está aqui, né, onde as pessoas percorrem. As capelas estão aqui, onde ficavam as relíquias. E essa linha aqui, que parece um tracejado assim, meio arranhurado, é justamente o coro. Aqui a gente consegue ver claramente a questão do coro. Né? Então, as pessoas circulavam por aqui pelo deambulatório, faziam suas orações, pedidos, etc. e tal, e depois elas saíam por aqui, já que aqui era um lugar de peregrinação. E Chartres se tornou já atrativa por conta da imagem de Nossa Senhora Subterrânea que eu citei para vocês, que a gente vai ver ainda. E no ano de 876, a igreja recebeu uma relíquia, que seria justamente as vestes de Maria, a túnica de Maria, no momento do nascimento de Jesus, a chamada Sancta Camisia. Sancta Camisia, ou Sancta Túnica também. E ela foi dada de presente pelo rei Carlos o Calvo, que era um neto de Carlos Magno, que doou essa relíquia para ele. E digo que esta relíquia, segundo a tradição cristã, seriam as vestes de Maria no momento do nascimento de Jesus. É claro que tem toda uma discussão se de fato isso é ou não é dentro do âmbito científico, tá? Mas devocionalmente é reconhecida como
uma relíquia autêntica. Muito bem. Agora, no que tange a orientação da catedral, há um detalhe muito particular em Chartres. Como eu comentei com vocês no início, que a igreja deveria ter a sua cabeceira voltada para o leste e a porta de entrada principal para o oeste, para ter melhor uso da luz solar. Agora, olhando essa imagem, olha só o que nós temos. Aqui está o leste, está em inglês, né? East. E aqui está o norte. E olha o desvio que existe em relação ao leste para o ápice, o eixo, né, da Catedral de Chartres. Foi por acaso? Não. Foi resultado de uma observação sobre o quê? Um fenômeno astronômico. A direção do nascimento do Sol no solstício de verão. Lembrando que nós estamos falando do hemisfério norte, o verão se inicia ali em 21 de junho, e Chartres foi alinhada desde o princípio, a igreja nunca mudou, o altar nunca mudou de direção, sempre foi, que a igreja foi construída, sendo ampliada, sempre foi mantida na mesma situação. Então, há um alinhamento em relação ao solstício de verão. E o interessante é que nesse esquema aqui, ele faz um comparativo com a orientação de um outro lugar sagrado, que é Stonehenge, lá da Inglaterra. Né? Fica perto de Salisbury, que é na região sul da ilha, e foi um lugar, aqueles megalitos, monolitos de pedra, tal, eles foram alinhados de acordo com a posição também para contemplar os fenômenos do solstício de inverno e verão. E aqui nós temos um templo que foi construído observando essa circunstância. Então, a questão da luminosidade nesse espaço é de uma imensa importância. É de uma imensa participação no espaço sagrado, no espaço do prédio. E daí o destaque para os vitrais, como a gente vai trabalhar com a devida atenção. Muito bem. Agora eu quero fazer um passeio, né, com vocês por dentro. Então, nós vimos a fachada ocidental por fora, agora ela está sendo vista por dentro. Então, temos aqui a árvore de Jessé, que eu vou detalhar mais para frente. Aqui nós temos o vitral dedicado à vida de Cristo. E aqui o vitral dedicado à paixão de Cristo. Então, estes vitrais, eles são do século XII. 1140 a 1150. Já a rosácea aqui, ela foi construída no ano 1200. Tem 13 metros de diâmetro. Então, essa é a visão da fachada ocidental por dentro. Agora, como se estivéssemos da entrada da igreja para o altar principal, nós temos a visão do altar principal, o coro, essas colunas amareladas, isso daqui é mármore, tá? Essas colunas amareladas aqui são a estrutura do coro, que a gente vê. Os religiosos, os clérigos ficavam aqui, a gente vê os assentos deles destinados a eles aqui e aqui. O altar principal. Aqui tem uma escultura que fica atrás do altar principal, que é do século XVIII, ela foi colocada aqui no século XVIII. E nós conseguimos ver aqui as janelas, que estão. O deambulatório está aqui atrás, mas dá para ver algumas. As janelas da ábside, do alto
daqui da cabeceira da igreja, e aqui uma pequena fração de algumas janelas do transepto. E a imensa altura, né, que os arcos ogivais permitem desse espaço. Vocês estão vendo aqui a cruz. Essa cruz aqui ela foi acrescida no século XX. Ela é uma cruz que ela é pendente, está por cabos de aço, ela está posta ali. Foi um acréscimo já do século XX. E, modernamente, né, aqui junto do altar principal, a gente vai encontrar as cadeiras de madeira. Bom, agora vamos olhar um pouquinho mais de perto. Então, esse é o vitral 100 que eu estava comentando com vocês. Né? Que olha só, ele aparece aqui a Anunciação, aparece aqui a Visitação, e aparece aqui Nossa Senhora sentada no trono, coroada com o menino Jesus. E nós tínhamos acabado de ver, lá atrás, eu vou voltar um pouquinho, ó, Anunciação, Visitação, e aqui é a Natividade, né, o nascimento de Jesus. Mas Maria está aqui, ó, no topo, sentada, coroada, entronizada, adorada pelos anjos. E neste vitral aqui, está acontecendo a mesma coisa. O interessante no caso desse vitral é que você tem um anjo aqui e um anjo aqui. Isso aqui forma quase que um retábulo, né? Com aquelas 3 partes, né? A parte central e as partes laterais. Né? Então, esse aqui é o 100, o 102, o 104, o 106. Aqui o 101, o 103, o 105. Então, a gente consegue fazer a identificação deles. Dá para vermos aqui a estrutura dos arcos de ogiva muito claro, né? E claro que aqui foi feita toda uma... E aí tem algumas catedrais que variam essa ornamentação, né? O fecho o encontro a pedra angular que fecha ali o arco, né? Ela toda rebuscada, toda trabalhada, e aí você vai encontrar uma grande variação desse tipo de adorno na França, na Inglaterra, Alemanha, Espanha. Isso é bastante variado. Aqui a gente consegue ver a parede do coro, né, com mármore, esse mármore dourado, e a imensa quantidade de luz que entra no templo. Então, de novo, aquele clichê de Idade Média e Idade das Trevas, ele fica numa posição muito, muito complicada. E para a gente fechar essa parte sobre a estrutura da catedral, eu trago aqui essa foto. No contexto do mestrado, eu adquiri uma câmera que faz foto 360 graus, né? Permite a gente fazer esse tipo de foto e esse recorte depois que te interessa. Né? E aqui a gente consegue ter uma noção da parte do que são os vitrais da ábside e aqui os vitrais do coro, né? Que ficam ao alto do coro. De um lado, isso aqui seria, né, a face sul, desculpa, a face norte, e esses aqui são da face sul. Então, dá para ter com clareza um pouco do que é esta estrutura da catedral, como que os vitrais estão ali, como que é a questão da iluminação, como que é a questão da orientação do templo em relação aos pontos cardeais e o papel que a luz tem nesse cenário. Bom, com isso, eu fecho aqui essa primeira parte, e o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar agora na segunda parte da nossa aula, onde a gente vai ver as representações do mundo terreno no espaço sagrado. Então, é isso que a gente vai discutir a partir daqui.